Boa noite, gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos dar início a mais um Terça à Esquerda aqui no Corumbá. Hoje trazemos uma pauta importante, que é sobre segurança pública humanizada. Temos duas pessoas aqui muito gabaritadas para poder falar sobre esse tema, né? Eu vou chamar para a mesa José Francisco, subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos. E nós temos também o Lucas Miranda, superintendente de Políticas Penais de Prevenção à Criminalidade, né, da Secretaria de Segurança Pública. O Terça à Esquerda, para quem está vindo aí pela primeira vez, é um movimento político e também cultural que acontece nos bares, no bar aqui do Corumbá, na região de Vila Nova, para trazer uma perspectiva política, de informação, tanto da conjuntura quanto de temas específicos, né, que acontecem de 15 dias. Temos a nossa página Terça à Esquerda no Facebook, no Instagram. Então, peço para que vocês possam entrar lá, curtir a nossa página, acompanhar por lá, que de 15 dias a gente tem uma temática nova, um assunto, um aprendizado, um compartilhamento. Eu vou passar a palavra para o Zé, ele vai falar, depois o Lucas vai falar, e abrimos para rodadas de troca de informação, de perguntas, tá? Então vai ter uma rodada de troca de informações entre nós que estamos aqui hoje para escutá-los. Obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui no Corumbá. A gente acompanha, né, essa inovação, podemos dizer assim, porque trazer a conversa de interesse da comunidade, interesse do cidadão, né, no ambiente em que ele gosta de frequentar, que ele gosta de estar, gosta e aqui faz o seu lazer, e também, né, um momento de reflexão, de pensar um pouco, de discutir um pouco, então é muito simpático, né? Acompanhei vários que aqui tiveram a oportunidade de estar, trazendo discussões relevantes, né, sobre tantos temas, né? Questão da mulher, direitos humanos em geral, né? E hoje, com muita alegria, né, estamos aqui recebendo esse convite muito honroso. O tema é um tema candente, particularmente para mim, que persegue um pouco a minha vida, não é? De pessoa, cidadão, e também de pessoa responsável em algum momento, ou em alguns momentos, por desenvolver alguns aspectos de política pública, né, voltada para direitos humanos, que é de onde eu inicio aí o contato com a segurança pública, né, a partir dos direitos humanos, propriamente dito, ainda no final dos anos 90. Como militante, vou deixar para lá, não vou entrar nos aspectos aqui agora, mas enquanto gestor, né, público, que tive a oportunidade de desenvolver no ano de 99, tive a honra, né, de ocupar o posto da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e Direitos Humanos era uma letra no papel. Na verdade, ela não existia, só existia no papel. O governo anterior não havia nomeado ninguém para aquele lugar, para entender, né? E aí entra o governo, à época, Itamar Franco, e nomeia, nos convida para ocupar lá aquele espaço dos direitos humanos dentro da Secretaria de Justiça, e ali começa, eu lembro até hoje, assim, essa relação com a segurança. Recebo a visita logo nos primeiros dias, eu lembro até hoje. Achei interessante aquela formação. Era um capitão, um tenente jovem, um sargento. Achei bonito já a forma de chegar, não é? Assim, com a representação das escalas, no caso da Polícia Militar.
e disse, agradecer o convite, mas disse a eles, olha, ninguém até então tem entrado por aquela porta ali, a secretaria toda é numa sala, viu, gente? Não tem entrado por aquela porta que não tenha saído daqui como parceiros, né? E ali começa, então, estabelece toda uma relação e começa também a compreender e a viver, né? Não dava para trabalhar direitos humanos sem trabalhar a questão da segurança, em todos os aspectos, para a comunidade e também as intervenções necessárias junto à própria segurança pública, que naquele momento representava por uma parte dela aquela polícia ostensiva, né? A polícia repressiva, a polícia militar. Eu queria que já começar fazendo aí uma provocação, né? Comentava com o Lucas. Gente, vamos trabalhar o seguinte, vamos pensar aqui nessa noite, questão de segurança pública, sem pestanejar aqui. Não vamos falar de colete, de arma e nem de carro, que sempre que começa a discutir segurança pública, mas falta carro, mas falta... Não. A segurança pública é tão complexa e tão necessária que reduzir, não é, a segurança a esses 3 itens que disse aqui, nós não precisamos ir muito longe não, nós estamos acompanhando, né? Recentemente, o Estado nosso aqui vizinho fez uma chamada, né, de uma chamada intervenção, né, federal, que ia ter exatamente com isso, né? Arma, carro dos mais variados, não é? E o outro que eu falei, qual é? Colete. Quer dizer, a proteção daquele que vai fazer a segurança, quer dizer, que segurança? Nós já sabemos o resultado dela. Né? Não tem os números exatos, mas o número de pessoas mortas, né, cidadãos mortos, aumentou em disparado. Em consequência, também aumentou o número de policiais mortos. Podemos chamar isso de boa segurança pública? É questionável. Não é? A sensação, se de um lado você tem uma sensação aparente de segurança, e as pesquisas já estão mostrando, não é? Quando escolhe para se manter intervenção, de onde vem a escolha, o voto para continuar aquele estado de coisa de intervenção? Ele vem daqueles que não moram no Rio de Janeiro. Interessante, né? E de algumas zonas da cidade. A maior parte das pessoas estão fora da cidade do Rio. Quer dizer, é uma segurança aparente, né? É a distância. Aqueles que estão ali não estão aprovando, né? Não estão aprovando porque de fato ela não traz o que nós entendemos que possa ser uma segurança de qualidade. Traz uma força, não é? Uma outra força questionável já por todos, porque se sabe que a segurança pública ela tem um item fundamental que é a técnica policial para se fazer, né? Você tem que dominar, tem que conhecer a técnica policial. E não é o que ocorre com aqueles agentes, né, que são federais, que entraram ali para poder fazer essa intervenção. Não estão, do ponto de vista técnico, preparados, não têm essa habilidade, porque desenvolveram, são treinados para outras ações militares, né? Mas não de segurança pública. O resultado, nós já sabemos, nós comentamos aqui, ao custo de mais de 1 bilhão em pouco tempo, né? Trazendo mais mortes do que antes da mais mortes em confrontos do que anteriormente. A segurança pública também, de alguma forma, é acompanhar isso. Porque esse dinheiro que eu estou gastando está matando mais pessoas, enquanto elas deveriam ser reprimidas pelo crime que cometeu, né? Serem presas e conduzidas à instância para que preste seu depoimento, abra seu inquérito,
transformam no processo e sejam depois condenadas ou absolvidas. Não tem outro caminho. Então, é importante também acompanhar este movimento, é parte da segurança pública, acompanhar este movimento de que quem está realizando bem, que está fazendo bem feito, essa segurança está me trazendo, de fato, segurança, e nós temos vários métodos para acompanhar isso sem muito esforço, desde que desenvolveram o que nós chamamos de letalidade da ação policial, são aquelas pessoas que, no exercício da sua função, e é o único servidor que pode usar a arma para o serviço, para a sua proteção do outro, da sociedade. Então, ele está fazendo isso com o recurso que nós damos, com a técnica policial, etc. Então, isso é fácil de medir. Você acompanha através do controle de distância, que chama, então, acompanhamento da letalidade da ação policial. Ele é muito simples. Muito simples. Um número, ele necessariamente precisa de ser abaixo de 1. Quanto mais próximo a 0, significa que a ação está dentro dos parâmetros internacionais, dentro dos parâmetros legais e de uso da técnica policial. Se está próximo a 1, começa a questionar, porque o que significa esse número? O que significa esse número? Você tem que ter um número na ação, a relação entre mortos e feridos na ação policial tem que ser sempre abaixo, porque senão, a cada vez que você usa a arma, você está matando. Então, a relação entre mortos e feridos tem que ser abaixo mesmo. Quando chega próximo a 1, ela é questionável, a pessoa se ultrapassa, então. E o que nós temos, então, no nosso estado vizinho, é um número que já passou, em muito de 1, de 2 e tanto. Então, é algo que o resultado, pelos próprios métodos reconhecidos internacionalmente, já se tomou bomba. Então, daí, a gente fazer essa brincadeira, que nós não vamos tratar, que segurança é mais essas 3 coisas, porque os resultados, estão aí apontados. Nós entendemos, mesmo quando você tem experiência também recente de segurança pública também no mesmo estado, nosso vizinho, em que aplaudimos todos, porque quando você busca fazer uma polícia com a participação da comunidade, com a participação das organizações, trazendo aquele conceito das UPPs, que era a polícia na comunidade, articulada com a comunidade, e a comunidade participando. O que acontece? Infelizmente, a polícia entra, mas o restante não entra. A participação da comunidade, chamar a comunidade para discutir, a participação de profissionais das áreas outras, que é fazer segurança pública, porque nós entendemos que se você não tem um componente de prevenção na ação de segurança pública, você não consegue, porque você está apartado da segurança pública como algo muito tópico. Aconteceu um crime, a polícia chega, crime em frente. Você não tem ações que possam ser desenvolvidas com a participação, com agentes do Estado e da comunidade, que possa fazer com que ações que venham a se tornar à frente de crime sejam interrompidas, interrompidas por ações de prevenção. E os equipamentos são muitos e com muitos resultados. Aqui mesmo, em Belo Horizonte, Minas Gerais em particular, nós temos várias experiências desenvolvidas com resultados. Vamos discutir isso, aprofundar isso essa noite com o Lucas. O Lucas traz essa vivência, a experiência que ele traz dessa ação em segurança pública a partir da participação da comunidade e dos equipamentos em prevenção.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou um pouco rouco hoje, então o microfone, eu dispensaria o microfone, mas acho que precisa. Agradecer o convite. O convite, a chegada, a boa companhia. Já falei com o Saulo, foi a melhor berinjela que eu já comi na minha vida, foi aqui. Então, dizer um pouco do lugar que eu falo, do lugar que eu venho e tentar, de alguma forma, quero ser breve, porque eu acho que escutar mais vocês vai ajudar mais o debate. Assim. Mas eu venho de uma política, eu trabalho na política de prevenção já quase há 10 anos. Trabalhei como analista em contagem, depois eu fui por esse supervisor metodológico, vim para o Estado e hoje eu respondo pelos programas de alternativas penais, alternativas à prisão e o programa de egresso prisional. Mas também a gente tem uma política muito importante em Minas Gerais, que ela é muito inovadora, que é o Fica Vivo, que trabalha com a letalidade juvenil em comunidades mais pobres, e o programa de mediação de conflitos, que são iniciativas que não fazem uma segurança pública tradicional, que é a segurança repressiva. São dispositivos de segurança que vão pensar uma construção com a própria comunidade, com alguns autores-chaves, de como fazer uma segurança pública diferente, como tocar as pessoas envolvidas de alguma forma na violência ou em determinado crime de uma maneira diferente. Com o tempo, eventualmente, eu vou trazendo alguns detalhes dessas políticas, eu não quero dizer elas todas agora, porque eu acho que eu não quero exaurir o debate, pelo contrário. Mas a gente já tem indicadores que demonstram uma certa efetividade, mas ao mesmo tempo eu queria problematizar algumas coisas que a segurança, algumas construções sociais sobre a ideia de segurança pública que a gente tem feito ao longo do tempo, até tentando pegar alguns ganchos no que os Zé Francisco tem trazido. O primeiro, que faz uma tentativa de distinguir segurança pública de política social, como se segurança pública não fosse uma política social. Então a gente há pouco tempo tinha um nome de secretaria que era Secretaria de Defesa Social, que ele já é um nome horrendo em si mesmo, porque eu estou defendendo quem de quem, porque a sociedade ela é fechada, né? A sociedade ela, pelo contrário, ela é fechada, ela é aberta. Então quando eu estou pensando na defesa, eu estou pensando no enfrentamento. Então a segurança pública pensada na lógica do enfrentamento é uma lógica de guerra interna. Então a gente está cada vez mais dividindo as pessoas em os homens de bem e os bandidos, e a defesa social ela vem dizer, olha, vamos proteger quem? Os homens de bem. Então a gente está cingindo a sociedade. E aí os bandidos, eles são costumamente confundidos com os pobres, com as pessoas que não têm oportunidade, os negros. Então uma política de segurança pública, ela tem que de alguma forma virar a chave e entender as pessoas afetadas pela segurança pública de várias formas. Então, muitas vezes o jovem que está atuando e que está exercendo violência, se eu começar a olhar ele como cidadão, talvez a resposta esteja mais aí do que na resposta repressiva. Ou que tipo de visibilidade. A gente estava comentando, por exemplo, sobre o trabalho dos oficineiros agora há pouco na mesa. E muitas vezes o oficineiro ele dá para os jovens uma coisa que ela não é necessariamente material, ele dá visibilidade. Ele põe o menino para dançar. O menino para dançar, o menino, dependendo se ele consegue ter protagonismo nisso, ele escolhe um outro lugar. E quando ele não tem protagonismo, o único lugar de protagonismo que ele pode ter é a arma. Então eu acho que de alguma forma não dá para fazer uma discussão de segurança pública de curto prazo. Curto prazo, quais são as seguranças? Elas são intervenção militar, elas são aumentar a cadeia, elas são encher policial na rua, armar a população. Só que isso tem um efeito colateral muito grande. Porque, por exemplo, uma discussão que está em voga, conversando sobre a questão do porte de arma. A arma, ela está sendo discutida, vamos proteger os homens de bem dos bandidos. Como se a gente não fosse, como se a arma não fosse
ser usada para resolver conflitos domésticos, da violência contra a mulher. Então, como é que essa mulher vai enfrentar um homem e vai denunciar ela se ela tem uma arma em casa? Ela não sai nem lá de casa. Então, a gente vai intensificar problemas. Então, você teve um acidente de trânsito, a pessoa tirou uma arma, você já perdeu a razão, porque você vai concordar com tudo que ela vai falar, né? Então, você diminui as possibilidades democráticas que uma cidade tem. Então, discutir segurança pública é uma discussão a longo prazo. E é uma discussão que tem a ver. Por mais que a gente faça uma política de prevenção, a prevenção propriamente dita ela é feita por escolas de qualidade, por equipamentos de saúde de qualidade, por serviços de assistência social de qualidade. Ela é feita quando a gente tem oportunidade de trabalho, porque se as pessoas têm oportunidade, elas tendem a reduzir a necessidade de usar de outros mecanismos de sobrevivência. E eu estou falando de determinadas oportunidades porque a gente tem que entender o crime de uma maneira mais ampla. Então, o jovem hoje que está vulnerável à criminalidade, ele muitas vezes está vulnerável a contextos. É um jovem que muitas vezes saiu da escola porque a escola não deu conta dele, é um jovem que também não consegue emprego porque não tem a formação. A oportunidade que vai dar é o colega dele que mora na comunidade, que conseguiu ganhar um dinheiro troco no tráfico, vai dar uma droga para ele levar até um outro lugar. Essa é a oportunidade que ele teve. Tem gente que consegue resistir a isso, tem gente que consegue resistir a isso. Mas tem gente que não consegue. Assim como temos políticos que não conseguem resistir em condições muito mais favoráveis a processo de corrupção. Então eu acho que a gente tem que, de alguma forma, tentar humanizar a discussão da segurança pública. E aí tem alguma coisa que eu não consigo entender segurança pública de qualidade se ela não se confundir com política social. Há alguns 30, 40 anos atrás, mundialmente a gente começou a diminuir a aposta no estado de bem-estar social, especialmente por uma provocação americana. Então a gente começou a entrar no neoliberalismo nos anos 80, ele acompanhou a política bélica. Você tem dois grandes fatores que começaram a ter. Uma política de tolerância zero. Nos Estados Unidos eles falam, olha, vamos repreender e vamos prender e vamos aumentar a prisão. E uma política de drogas proibicionista e bélica também. Essas duas políticas juntas, elas foram responsáveis pela explosão da população prisional no mundo inteiro. E no Brasil também. E pelo aumento do policiamento extensivo, que culminou também numa redução das políticas sociais. Isso fez com que a gente tivesse uma cisão entre segurança pública e política social. A gente não diminuiu a criminalidade, a gente não diminuiu a prisão, a gente não diminuiu nada disso. Então eu volto na fala do Zé Francisco. Se ele discutir colete, bala, e eu vi que era outra coisa, carro, a gente provavelmente está criando um problema maior daqui a 20 anos, a 30 anos. É o que a gente tem feito tradicionalmente de segurança pública. E os melhores arranjos de segurança pública, os melhores resultados que a gente tem visto, são quando a comunidade participa do processo e dialoga qual que é o problema dessa comunidade. E ela é parte da solução, não objeto da intervenção. Porque, convenhamos, a gente pega as comunidades pobres como objeto de intervenção e não como parte da solução. Então, eu acho que é uma introdução básica na discussão. E aí a gente aos poucos vai conversando, acho que a expectativa é essa mesmo, né? Queria agradecer, né, vocês por essa aula aqui inicial, né, e gostaria de convidar quem tiver interesse aqui em fazer alguma pergunta, quem quiser participar da nossa contribuição, né, eu vou chamar a Leonardo para fazer uma primeira pergunta, para a gente poder trocar mais ideias. Eu acho que... boa noite. Eu acho que você começou a falar uma questão, a questão da questão do tráfico, da droga. Eu acho que esse debate é um debate importante da gente fazer. Né? Grande parte da violência que a gente vive nas cidades, que a gente,
tem a ver com a questão do tráfico de drogas, né? Às vezes eu tenho falado com algumas pessoas, eu acho que é um debate que a gente precisa começar a fazer. Se não seria muito mais interessante se legalizar as drogas e, inclusive, ter um processo, né, de taxação de ICMS, de imposto sobre essas drogas, igual você tem sobre o cigarro, sobre as bebidas alcoólicas. Inclusive, usar esse dinheiro para você fazer políticas de tratamento dos usuários de droga, porque você evitaria muito dessa política, né, dessa questão do tráfico, do armamento, porque como seria um comércio legal, ele não precisa desse processo, dessa guerra toda que circula em torno da questão das drogas. E ao mesmo tempo a gente sabe também que assim, os grandes, se a gente for pensar nos grandes, os grandes traficantes desse país estão dentro do Estado, porque são políticos. Né? A gente viu aí, assim, a gente viu o helicóptero com 500 toneladas de cocaína de quem que era, a gente vive e mexe, vê, né, informações assim, quando prendeu o caminhão que estava com cocaína na roda, dentro do tanque de gasolina, a gente viu de quem que era. Então, assim, o tráfico também está intricado dentro dos esquemas de decisão legais desse país. Então, acho que eu acho que é um debate importante da gente fazer, né? E acho que você trouxe também, eu acho que essa questão que essa política de defender que as pessoas se armem, né? Quando se trata hoje, a gente vê aí no último pós-golpe um aumento muito grande do feminicídio, né? Se você arma um cidadão, isso tende a aumentar ainda mais, né? Porque realmente, assim, as mulheres acabam ficando mais vulneráveis. Então, acho que esses são dois debates importantes da gente fazer. E acho assim, quando a gente fala, né, segurança pública humanizada, é a gente apostar na questão do diálogo. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente começar a pensar, uma vez a gente estava num debate discutindo essa questão da violência e coisa, e é interessante assim, a gente analisar que, por exemplo, a maioria dos julgamentos dos crimes são dos crimes econômicos, que envolvem questões econômicas, né? Do roubo, os crimes contra as pessoas, pouquíssimos são julgados, são apurados, os inquéritos prosseguem. Então, assim, que segurança pública que a gente realmente está fazendo? Né? Se os crimes contra as pessoas, eles além de não serem julgados, isso que assim, na verdade, ao agir, você aumenta os crimes contra as pessoas, de vez de diminuir os crimes contra as pessoas. Eu acho que se a gente pensa na vida humana, a gente tem que pensar numa outra forma de segurança pública. Acho que essa leitura muito apurada, assim. Acho que vamos começar pela política de drogas, assim. Eu acho que esse é um debate que ainda é um tabu. Então, assim, com outros temas de segurança pública, a gente tende a fazer um tema como um tabu, assim. Eu acho que a tua leitura é muito apurada, assim. Discutindo ou não a legalização, como ela vai ser feita, como é que ela vira imposto ou não, mas eu acho que está posto que tem uma política de guerra bélica, de enfrentamento, que quem está na comunidade, e aí o Orlando Zacconi, que é um delegado do Rio de Janeiro, que ele faz essa discussão muito bem, ele vai usar a expressão da diferença do atacado e do comércio. Então, do varejo e do atacado. Onde a gente está disputando? A gente está enfrentando quem está na linha da pauta do tráfico.
O cara que está financiando aquilo ali, ele está saindo ileso. Então o direito penal ele é naturalmente seletivo. Isso é um fato, não é porque a gente quer, porque o direito penal consegue ser, mas a gente nunca vai conseguir, não é? No mundo inteiro você não consegue esclarecer todos os crimes que acontecem. Você consegue diminuir a taxa de atrito. Você consegue ter políticas públicas que trabalham a vitimização e consigam ter uma ideia de que a gente está ali. Então a Inglaterra, por exemplo, ela faz um estudo muito interessante de como que ela reduz a taxa de atrito entre os crimes que são denunciados e que são julgados. Então hoje eles estão conseguindo esclarecer de 30% a 40% de homicídios. Parece pouco, né? Porque a gente gostaria que 100% dos homicídios fossem esclarecidos. Mas no Brasil a gente não consegue ter pesquisa nem para entender se a gente chega a 5%, 10%. O que a gente tem aqui em projeção, a gente não tem investimento em inteligência. Então isso tem a ver com a sua segunda pergunta. Nós não temos ainda investimento balanceado. Então a gente tem um investimento muito grande na repressão. Então a Polícia Militar de Minas Gerais ela é bem equipada, ela tem um nível de financiamento substantivo, eu não sou contra isso, eu acho que isso é importante. Mas você não tem o mesmo nível de investimento de quem tem que investigar o crime, que é a Polícia Civil. Você não tem suficientemente nível de inteligência. E aí você tem um investimento muito maior, por exemplo, no Ministério Público, que é quem denuncia, do que na Defensoria Pública, que é quem atende o público. Então você tem um processo penal desequilibrado. Então, quando você pensa, por exemplo, na prisão, vocês sabem que a prisão custa aí de 2 a 3 mil reais por dia preso. E você tem na política de alternativas penais R$30 por mês por cumpridor de pena alternativa. Então vocês veem que essas contas não fecham, não tem. A segurança pública ela não fecha essas contas para que a coisa seja organizada suficientemente. Então eu acho que essas são discussões importantes assim. E aí eu acho que a gente tem que começar porque a gente definiu hoje o traficante como inimigo da sociedade. E de que traficantes nós estamos falando. E geralmente a gente está falando do jovem morador de favela, com baixa oportunidade e que provavelmente foi excluído da política social que poderia ter ali. Em geral. Então, eu acho que a última pergunta, desculpa, você fez uma última reflexão importante. Eu não estou lembrando. Do armamento. Do armamento. O armamento eu acho que eu já comentei, eu concordo em gênero, número e grau. Ela vai potencializar conflito, ela não vai diminuir violência. Isso aí eu não conheço pesquisa que tenha mostrado o contrário. Você traz aqui uma questão, para mim, ela é fundante para a reflexão hoje em segurança pública. Não dá para desconhecer a questão da droga, das drogas, no geral, o seu uso, a sua forma de comercializar. O que ela está trazendo? De fato, a forma que nós estamos tratados. Fracasso. Não tem outra palavra. Eu acho difícil a gente salvar alguma coisa na política que está sendo adotada. Vai ter que provar muito para a gente. Vai ter que provar. É impossível acreditarmos que as formas, os métodos, as leis que nós temos hoje, ela está trazendo solução. Está diminuindo o uso, está diminuindo o tráfico. Nós vamos botar só colocar aqui só 2 dados, 2 informações cruéis e caras. Vidas e prisão. 63 mortos, homicídios, no ano de 2017. Quantas cidades de Minas Gerais têm essa população? Poucas. Então foram várias cidades, né? Dizimadas, 63 mil homicídios. Poucas mesmo, menos de 50 cidades tem isso. Menos de 50 cidades. Menos de 50
menos de 20 cidades tem mais de 20 Eu acho que a mil gente tem habitantes. umas 30 cidades com mais de 100 mil habitantes. Imagina, 1853. Então, é significativo, é algo de parar tudo para que se resolva. E onde estão a maior parte dessas mortes dos homicídios? Estão na relação com a droga. Jovens, negros, não é? Morrendo, em sua maioria, né? nos bolsões menos assistidos, né? Largados, deixados à margem, como já colocado aqui por Lu. Esse é um ponto. Né? Só isso bastava para a gente parar e refletir profundamente que saída nós vamos ter para essa situação em que os nossos jovens estão morrendo e morrendo em função dessa droga. Justifica continuar com essa política, desenvolvendo essa política, com esse resultado? Segundo, prisão. Sabemos o preço, custa caro, não é? Com resultados difíceis de medir, mas já sabemos que são baixos, não é? Em termos da ressocialização. Olhe bem, são 70 mil presos em Minas Gerais. 70 ou 73 mil presos em Minas Gerais. A maioria chega a 50, 50 e tantos, 60%, estão lá em função de quê? Droga. Então, esses dois, só para a gente refletir, pensando numa política séria na segurança pública, não teremos que parar e pensar seriamente, discutir, enfrentar, botar na cara a tapa, mostrar os erros, e tentar encontrar um caminho para salvar vidas e diminuir essa cadeia que não está trazendo também resultados. Não é? Eu tive a oportunidade de estar recentemente no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há 2 semanas, eu fiquei muito impressionado. Parabéns ao Fórum Brasileiro, atualizado, trazendo temas candentes, e entre eles, principalmente a questão da droga. Começa ali uma discussão, o que eu achei mais interessante. Quem foi o responsável por trazer aquela discussão de uma forma profunda? Papo Reto. Papo Reto é um coletivo, né, de maioria jovens que vivem no Alemão, na Rocinha, na Santa Marta, na Zona Norte, na Zona Leste do Rio de Janeiro, que tiveram a oportunidade, né, beneficiado pelas nossas políticas. Isso não foi dito, a gente deduz, porque são jovens, né? Fizeram ali o seu curso universitário, na sua maioria, continuaram a morar naqueles lugares. Muitos fizeram mestrado, outros estão fazendo doutorado, e colocam como tema fundamental do seu trabalho a questão da segurança em relação com a droga. Né? E estão pensando profundamente isso, do lugar em que sempre viveram. Quer dizer, começa, eu falei, puxa, começa a vida ali, olha, a luzinha ali, olha, começa uma discussão, pessoas preparadas, não é? Eu acho que a gente abre essa discussão seriamente, eles terão o que dizer, eles têm o que dizer, porque se prepararam para isso. Eu penso se realmente, com essas duas informações, né, os mortos e os presos, a nossa população carcerária, a gente entende aqui, entendemos que é um fracasso o resultado da política, né, de segurança em relação às drogas. Eu acho que nós temos que mudar para atender um apelo inominável. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois, com base até no que você já explicou, porque algo aponta, né, dentro do que eu consigo enxergar, que hoje o mercado
de administração carcerária, o preso se tornou um produto. Né? A impressão que eu tenho. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, quais são as visões que vocês possuem sobre isso, sobre o custo que um preso hoje ele oferece para o Estado e quanto mais colocam presos no sistema carcerário, isso parece que é um produto, isso tem gente ganhando dinheiro com preso, né? E com base nisso eu acho que tem a ver também um pouco sobre a criminalização da juventude negra. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, o que vocês acham, e aí nós estamos colhendo mais perguntas aí. Especialista aqui na área está aqui à minha esquerda, o Lucas, conhece profundamente e trabalha diretamente com os resultados, as possibilidades de saída, né? Primeiro, essa população carcerária é necessária mesmo? Eu tenho feito as contas aí, de 45% a 48%, se você adota medidas, né, saneadoras, por exemplo, a metade aproximadamente está lá sem ser condenado. 40%. Imagina, 40%. Quer dizer, não teve o processo chegado, exaurido, chegado ao seu final de ser condenados, estão sem ser condenados. Quer dizer, um grave indício aí de que tem algo que está errado. Não é? Isso no mínimo, para começar, porque se 40% quer dizer, estão lá, é legal, estão legalmente lá dentro, preso, quer dizer, alguma coisa não está funcionando, não é? Necessariamente, mesmo se condenado, conforme o crime que cometeu, estaria necessariamente atrás das grades, não teria outra forma de se cumprir, não é? A pena e com resultados, porque também nós temos que pensar no resultado, a prisão, os anos de prisão, o que leva em termos de ressocialização, estão saindo aptos, prontos para se reintegrar à sociedade, sem sequelas, e pessoas que ali sofreram uma vivência que apraz, né, que traz uma consciência que ela se torna um cidadão, não é? Tranquilo para levar sua vida. Quer dizer, parece que não, você tem outro, por que não? Se adota, então, também, eu estou ainda colocando mais perguntas dentro da sua pergunta, né? Não se colocam outras medidas, né, que são previstas em lei, né? Elas serem utilizadas de forma, digamos, privilegiada, né? No sentido, então, de você reduzir, né? Mas isso parece uma questão não só mineira, né? Uma questão meio nacional. A gente tem aí as formas que estão prevalecendo dessa prisão questionada com resultados pífios, né? E os mecanismos tem os mecanismos previstos pela própria legislação, né? Desde que aplicada, a autoridade judiciária ela tem, né, essa prerrogativa, e é dela essa função, né, de aplicar medidas outras, não necessariamente está atrás das grades, e muito menos está atrás das grades sem ter sido julgado, né, na expectativa ainda, quer dizer, são muitas disfunções. Então eu penso também que tem que ser revisto, e as condições hoje são tristes, são cruéis. A gente que visita e tem contato com a área, quer dizer, não está sendo cumprido o mínimo que é previsto pela legislação, pela lei de execução penal, não é? Ter um espaço de tantos metros por tantos metros, quer dizer, o Estado não consegue, né, dada a velocidade, né, do número de pessoas que são conduzidas aos presídios, você ter equipamentos,
não é? Precisam em condições de receber, porque não, é um crescimento exponencial. Não é? Quer dizer, a conta não fecha. Eu acho que precisamos também, seriamente, de pensar em soluções. Né? Eu acho que assim, nós vamos caminhar muito nesse sentido, e eu acho que tem algumas coisas que são componentes culturais da nossa sociedade. Eu acho que a gente hoje ainda consegue ver como resposta hegemônica para o crime a prisão. A gente vê o noticiário, até pouco tempo atrás ainda para muita gente, pena alternativa, por exemplo, é sinônimo de impunidade. E a gente ainda tem uma política penal, não só no Brasil, mas em muitos países, centrada na prisão. E assim, quando a gente vê alguma discussão alternativa a isso, é voltar a discutir a pena de morte. Ou então uma discussão que foi colocada em cadeia nacional, discussão, vamos dar carta branca e condecorar quem matar bandido. Então a gente tem uma discussão do genocídio da população negra, ou do encarceramento da população negra, que aponta porque alguns críticos, muitas pessoas que discutem a criminologia crítica vão dizendo que você tem as funções reais do sistema penal, e que é a função real do sistema penal. Na hora que eu coloco as pessoas na prisão, o que eu espero? O primeiro é retribuir o crime cometido. Então, eu calculo, você cometeu um furto, então você vai ficar... Qual que é a proporção disso? 3 anos preso. Então, essa retribuição ela seria terapêutica e o cara aprenderia que se ele cometeu o furto de novo, ele não quer ficar 3 anos preso. Essa é a lógica. E uma outra teoria que é a teoria da coação psicológica. Eu mando uma mensagem para a coletividade. E a coletividade vai ver que é melhor não furtar, porque eu vou ficar 3 anos preso. Olha o que aconteceu com fulano e tal. E você tem outras 2 perspectivas, que é a ressocialização, que as pessoas vão sair melhor de lá. E o quarto grande objetivo, eu não estou lembrando agora, mas eu acho que já está bem. Qualquer leitura técnica, e a gente já sabe que isso aqui é uma conta carochinha, porque nenhum desses 3 objetivos ninguém conseguiu provar na história. Tanto é que as taxas de recorrência prisional, elas giram entre 50% e 70%. Então eu acho que a gente ainda não disse, a gente tem pouca discussão sobre a eficiência. Qualquer evidência de segurança pública que prender aumenta a segurança pública. Que discussão que nós temos no Brasil ou no mundo que faz isso? Nos Estados Unidos tem muita pesquisa de custo-benefício. E você tem estudiosos que comprovaram, mas esse custo-benefício está muito ligado aos crimes de furto. E ele tem muitos estudiosos que estão falando, olha, não tem custo-benefício nenhum, não diminui a prisão e o custo desse investimento é muito alto. Então, eu acho que parte da participação social tem que discutir isso. O Zaffaroni, que é um argentino importante, ele é ministro, ele vem discutindo sobre segurança pública, ele defendeu uma vez no Congresso uma posição que era assim, qual que é o tamanho da população prisional que nós queremos ter? Se a gente falar e ficar nos 60 mil que a gente está, na hora que eu quiser colocar alguém tem que sair. Só que é uma discussão que você tem que fazer uma discussão de poderes aí. Que a gente faz pouco. Então, por mais que eu acho que eles são objetos, por exemplo, a gente não está na mesma secretaria, mas quem trabalha na administração prisional são heróis. São heróis que tentam gerir um sistema impossível, porque a gente está aqui num bar. Se eu começo a ter mais demanda de cliente, eu tenho que contratar mais profissionais. Eu tenho que aumentar o espaço, eu tenho que comprar um outro espaço. Essa é a lógica das coisas. E o dinheiro que eu estou aumentando no negócio que a clientela está aumentando, ele vai se reverter no aumento do serviço, no aumento do salário das pessoas, porque as pessoas querem, quando elas começam a vender mais, aquele empreendimento tem lucro, elas também querem participar do lucro. O sistema prisional, ele faz o contrário. Eu aumento e o resultado final ele não tem alcance.
Então é como se seu bar aumentasse a demanda, você começasse a diminuir os profissionais. E as pessoas começarem a ficar insatisfeitas, evidentemente. E é o que acontece no sistema prisional. E quem está lá é herói. São mais pessoas encarceradas. Assim. Então, eu acho que assim, a gente tem que fazer uma discussão, e essa é uma discussão urgente, de qual é o tamanho da população carcerária que a gente quer e como que a gente quer medir os resultados de segurança pública, porque a gente ainda não discute segurança pública pela lógica da evidência. A gente ainda discute segurança pública por uma lógica moral. Então, se a gente discute direitos humanos, a gente é taxado, porque você... direitos humanos não é bandido, é reconhecer que qualquer cidadão pode ser preso. Inclusive, a gente tem um presidente, ex-presidente da República preso. E aí, assim, eu não vou entrar no mérito, mas a gente está dizendo, olha, isso não é qualquer, não é eles e nós, está todo mundo exposto. Eu vou chamar aqui o Breno para fazer uma pergunta. Boa noite. Eu estou ouvindo e estou fazendo algumas anotações e pensando aqui algumas ponderações, algumas formas aí de provocá-los sobre alguma coisa que me interessou e me chamou a atenção. Eu já estudei, inclusive na Faculdade de Direito, essa questão do processo, a seletividade do processo penal. E eu tenho a impressão que a forma como o direito penal é construído aqui no Brasil é basicamente um projeto de dominação social. Um projeto para controle de uma parte da sociedade. E eu vejo algumas evidências disso, por exemplo, quando hoje em dia, né, eu gosto de conversar muito sobre política com as pessoas com quem eu vou me encontrar na rua. Então, se eu pego um Uber, se eu pego um táxi, a conversa acaba desembocando na questão política e as pessoas sempre estão manifestando que a principal preocupação delas é com a segurança pública. Nessa eleição, para eles, o mais importante é a segurança pública. A quantidade de delegado, candidato que a gente tem está cada vez maior. Então, as pessoas elas estão mostrando muito essa questão do medo. E aí, como que eu faço a relação entre a questão da política de dominação social com a questão do medo? Eu acho que essa questão da segurança é colocada como uma cortina de fumaça. As pessoas, quando estão pensando com seu instinto de sobrevivência, quando elas estão com medo de a qualquer momento serem assaltadas e sofrerem um tiro, ou elas, ou um parente, as pessoas acabam desviando a atenção delas de várias outras coisas que são muito importantes no nosso país, principalmente a pauta econômica do nosso país. As pessoas não pensam nisso. Os jornais cada vez mais são tendenciosos para abordar a questão criminal o tempo inteiro e sempre mostrando em tal bairro uma pessoa foi assassinada com tantos tiros, e apresentadores de jornal deveriam ser jornalistas, mas eu acho que o trabalho deles não chega a ser de jornalismo, cada vez mais sensacionalistas, fazendo medo nas pessoas e depois ainda se popularizando para se candidatar como políticos também, prometendo combater o banditismo. E um outro viés da questão da dominação social também é a questão de marginalização e criminalização de movimentos sociais. O caso do Rafael Braga ficou muito emblemático lá no Rio de Janeiro, que foi preso porque ele estava com pinho-sol durante protestos, que o pinho-sol era usado, né, para amenizar os efeitos das bombas de gás, e depois ele foi preso novamente com uma quantidade. Disseram que ele estava portando uma quantidade de maconha, ele sempre negou. As únicas testemunhas, a única prova que teve contra ele foram o depoimento dos próprios policiais que fizeram a abordagem, e ele foi condenado, apesar de todo o clamor
da sociedade contra isso. E agora, há pouco tempo, a gente teve uma condenação de 23 pessoas, lá no Rio também, por causa das manifestações políticas contra a Copa e contra o governo do Cabral. Esse caso também chamou um pouco de atenção, repercutiu em alguma parte, né, da sociedade, pessoal mais da esquerda principalmente. Então, essa cortina de fumaça, aí eu queria pedir uma reflexão de vocês sobre isso. E a forma de se colocar para as pessoas, principalmente por esses programas jornalísticos que ficam explorando o medo das pessoas, e transformando essa ideia de que essa questão do bandido, eles, os bandidos, contra nós, uma questão de inimigos, elegendo mesmo inimigos da sociedade, e que as pessoas querem vingança contra eles e não querem justiça e ressocialização, porque eles são inimigos, eles são bandidos e eles não têm cura, né? Então a gente perde a noção da possibilidade de ressocialização. E também eu queria perguntar, assim, em relação ao trabalho de vocês, como que a gente pode acompanhar e conhecer um pouco sobre esse trabalho, até para a gente ter melhores argumentos para levar para as outras pessoas que a gente vai conversando no nosso dia a dia. Obrigado. Puxa vida, hein? Bem, acho que uma coisa bem necessária em geral de se falar é da própria revisão do nosso Código Penal, né? Gente, é necessário que se acelere isso, né? De 45, né? É algo, tantas coisas acontecendo nesse Brasil, então é uma necessidade, é uma urgência essa revisão, não é? Que seja feita. O ponto seguinte, em relação ao que você coloca, a participação da sociedade na segurança pública, ela tem os componentes, é uma questão talvez de nos organizarmos e buscarmos também um pouco essa provocação. Por exemplo, a própria polícia militar, ela tem a sua versão dessa segurança ostensiva, presencial, através do policiamento comunitário. Quer dizer, se o policiamento comunitário é exercido verdadeiramente naqueles 10 pontos, e esta é a política principal de segurança pública, é esta ação que ela é a principal, é ela que nós vamos aceitar e ser, porque os resultados estão aí. Recentemente, no ano passado, começaram a implantar as bases comunitárias. Você já viu o resultado? É inevitável. Aquilo é uma modalidade, né, desse policiamento, da presença do policiamento comunitário. Se nós adotarmos como um policiamento preferencial, não tem que abandonar o repressivo. Mas ele é uma linha auxiliar do policiamento comunitário, auxiliar do policiamento comunitário. Ele, como se isso é adotado ostensivamente no sentido da expansão, talvez nós começaremos a ter melhores resultados. Esses mesmos resultados que têm sido apresentados aqui se expandirão. E o envolvimento da comunidade, ele é necessário também em outras formas. Na prestação do apoio ao cumprimento da pena, por exemplo, o Lúcio vai falar, isso aqui é a área que ele trabalha e trabalha diretamente. A necessidade que temos também de colocar o debate, isso que nós estamos fazendo aqui, debatendo a segurança pública como um tema necessário, importante para a comunidade, para a sociedade, para a cidade, para o bairro, para a rua que eu moro. Eu penso, se nós estendermos isso, né, de uma forma decidida, e tínhamos, por exemplo, até há pouco tempo, não sei como está hoje, não acompanho muito perto,
que eram os centros de... Era o centro onde você discutia na comunidade de segurança pública. Tem um nome, desculpe, falhou aqui, mas é como, não tem associação de bairro? Então, associação de bairro lida com todas as questões comunitárias, né? Vai da segurança à questão. Esse é especializado no centro, voltado exatamente para a discussão da segurança pública. Penso também se a gente infla, né? Tem isso na política, uma política da sociedade, com a participação da sociedade, política implantada pelo Estado, valorizada, o que significa levar às últimas instâncias o que é discutido na comunidade. Eu penso que a gente começa a ter melhora. Eu acho também que essa questão mais voltada em relação à mídia, eu acho que nós precisamos, olha, de começar a colocar pontos importantes também na postura, né? Na nossa mudança, enquanto é cultural mesmo, né? Essa audiência, ela é, de alguma forma, reforçada e usada de uma forma perversa. Ela não traz uma contribuição. Penso também que quem controla, né, ou deveria ser, a nossa mídia, ela precisa também de ter parâmetros, né, mais, digamos assim, voltados para um bem-estar, né? Voltados para opiniões, não é, que estejam basadas, que tenham especialistas. Não pode ser da forma que é. Realmente ela não traz, né? Não traz grande benefício. Então acho que que nós temos muito, de fato, a evoluir. É usado uma forma perversa o sentimento das pessoas, né? Que é usado de uma forma muito negativa. Eu tenho mais uma... Eu vou passar por outro, depois vou completar. Volto aqui para eu concluir. Eu concordo com o que você traz também. Eu acho que você aponta... É um sintoma da sociedade, assim. Eu acho que os meios de comunicação, querendo ou não, uma manchete que traz violência é uma manchete que vende. Então não é à toa que determinados noticiários, determinadas matérias estão nas capas do jornal o tempo inteiro. Os programas de televisão têm denunciado a violência de uma lógica, de uma outra lógica. O que eu acho que a gente tem que, de alguma forma, tentar desnaturalizar é os efeitos da violência no Brasil. Por exemplo, a gente gasta muito mais tempo discutindo o que fazer com o criminoso, a pena de morte, prisão. A gente discute muito pouco a vítima. A vítima que está posta. A gente, por exemplo, vamos dar o exemplo de uma vítima de violência sexual. Ela não é par do processo. Se o cara é condenado ou não, às vezes ela nem sabe. Ela fica com a dor e isso é um efeito para a vida dela complicado. Então, qual que é o nível de investimento? A gente teve, há algum tempo atrás, teve um grupo no Rio de Janeiro, um grupo de São Paulo, que fez um estudo sobre a discussão da vítima da violência doméstica. E a maior parte das vítimas de violência doméstica não queria a prisão de seus companheiros. Ela procurava o Estado de ajuda. Então, por exemplo, a gente tem uma discussão grande da Lei Maria da Penha, que é uma lei muito importante, assim, porque ela dá visibilidade para uma pauta que é importantíssima. Assim. A violência doméstica ela tem efeito e irradia todos os tipos de violência. Eu vou usar isso como um exemplo do que você traz. E aí muitos grupos começam a discutir, a gente precisa punir os homens, porque isso é uma forma importante de dar uma resposta para a violência contra a mulher. Eventualmente a gente tem que punir os homens, eu não vou discordar disso. Mas um processo, por exemplo, da Lei Maria da Penha, em geral vai durar de 2 a 4 anos. E um conflito doméstico ele acontece todos os dias numa mesma casa. O Estado, quando lida com esse conflito, ele responde prontamente,
prendendo muitas vezes um homem, ou tomando medidas que são inócuas na sua lógica. Quando a gente não discute o fortalecimento das políticas de atendimento à mulher. Então, por exemplo, em Belo Horizonte a gente tem uma casa-abrigo. Não tem mais 30 vagas para mulher. E eu estou falando do município que tem casa-abrigo. Chega a 30, não. Não chega a 30, né? É 20, né? Não chega? E a gente tem muitos municípios de Minas Gerais que não tem casa-abrigo. Na verdade, a maioria não tem. A maioria esmagadora não tem. Então a gente tem uma fragilização da política para as mulheres. Então o que resta para um juiz muitas vezes? Prender um homem, que é a medida mais cara do ponto de vista da política pública. Porque a prisão do homem ela tem um custo muito representativo. E nem muitas vezes é a melhor medida. Então, por exemplo, uma discussão importante para a segurança pública é: vamos pensar a partir da vítima, o que a vítima quer, o que a vítima precisa. Vamos tentar diminuir a reprodução da violência. Eu acho que a gente está... Isso está dado a posto, assim, politicamente. A gente tem uma incapacidade democrática tão grande no Brasil que a gente teve um assassinato de uma deputada e a gente teve um esfaqueamento de um candidato a presidente. Sem tentar polarizar, mas a gente teve violência dos dois lados. Isso diz da nossa incapacidade de dialogar e de ter opiniões diversas. Como que a gente pode reconstruir isso no Brasil? Porque eu acho que a violência, e muitas vezes a gente vai falar isso, a violência ela aparece quando você não tem dispositivo de fala, de construção de outros recursos. Por exemplo, a gente faz muitos grupos com homens agressores no programa que eu acompanho. São grupos muito legais e muito efetivos. E o que a gente vê muitas vezes atrás de uma violência doméstica é um homem que não foi criado para conversar. É um homem que foi criado para dar ordem, porque a lógica daquele homem é ele ser o chefe da família, que protege, que provê. Ele é incapaz de dar lugar a essa mulher que é uma parceira na construção de uma família. Então você tem que começar a construir coisas, às vezes, que é dispositivo do diálogo, é aprender a conversar, é aprender a respeitar, é mudar a cultura, é mudar valor de uma cultura machista. Isso você não tem solução mágica, são soluções que são complicadas. São soluções que dependem do diálogo, de construção, de botar as partes na mesa. E a gente tem evitado essas construções. Então, por isso que a gente volta para a discussão que a segurança pública, ela precisa ser uma discussão de participação social. Sobre os resultados, no site da Secretaria de Segurança Pública tem uma parte das políticas. Vocês vão procurar uma parte da política de prevenção. Depois eu posso tentar pegar para um mediador aqui do grupo e mandar alguns materiais com resultados, com indicadores mais claros do funcionamento dessa política. Mas, assim, no geral, a gente já tem muito claramente que o programa Fica Vivo e Mediação conseguiram reduzir o homicídio em comunidades pobres onde eles foram implantados. Isso é um resultado não sozinho, mas com a polícia comunitária, com outras iniciativas da segurança pública, mas no município onde você criou uma política de prevenção no território com alta índice de violência, na maior parte desses territórios a violência reduziu, especialmente os homicídios. Por quê? Porque você deu outras possibilidades de visibilidade para os jovens. Na política de alternativas penais a gente tem um resultado de recorrência prisional e recorrência na justiça prisional. Fiz uma pesquisa recentemente sobre recorrência prisional das pessoas que cumpriam pela alternativa pelo tráfico de drogas. Foi 27%. 27% das pessoas retornaram ao sistema de justiça, ou seja, 73% não recorreram ao sistema prisional. Isso é muito melhor que qualquer pesquisa prisional que vocês venham a pesquisar, sem perder. Então esses resultados, se eles estão lá, depois eu faço o link com mais detalhes, eu encaminho para vocês com muito prazer. A gente é muito, na prevenção, a gente é muito vaidoso do resultado que a gente entrega. Embora a gente entenda a necessidade de capilaridade, uma discussão toda de investimento aí a ser feita. Eu já falei demais, as perguntas de vocês são melhores que as nossas respostas. Completando, então, a parte, essa lacuna,
que é a questão da criminalização dos movimentos sociais, né, que você trouxe, que é uma questão fundamental, ela é presente, ela é atualíssima. Né? Bom, tem duas, uma no Estado de Minas Gerais, aprofundou e adotou a mesa de negociação. Então, muitos dos conflitos, né, podemos chamar assim, eles são levados, né, e a participação do movimento social, eles são levados àquela mesa, né, de uma forma que se encontre uma saída. Exaustivamente negociado, isso ainda, né, está presente e ocorre. Agora, tem aquele momento que é da ação do movimento. Você está numa passeata, está né, na rua se manifestando em relação a um tema e de repente você tem uma ação em que a ação policial traz pessoas feridas com bala de borracha. É uma forma de, né, de ver com esses olhos que você trouxe aqui. Não está pronto, mas é um embrião proposto direto, pessoalmente, para o governador Pimentel, né, que adotássemos, né, medidas para que fosse atenuado ações como essa. Né? Então, isso ainda está no bojo aí da criação, né, de uma discussão em que participa de Ministério Público, a Polícia Civil, Militar e Direitos Humanos, né, a Secretaria de Direitos Humanos, no sentido de construir uma alternativa no momento em que ocorrem essas ações e que há a possibilidade de confronto, criar-se aí uma figura que a gente está chamando de mediador, não é? Mediador social. O nome, não importa que seu nome correto, porque você também toma bomba, porque eu preciso desse nome, né? E dessa função seja muito bem descrita, esse nome, para agir e atuar nesse momento. Uma bela ideia, uma bela proposta, né? Do governador Fernando Pimentel, e acho que isso vai trazer, né? Chegando num ponto comum, né? De criar essa figura, eu acho que os resultados serão bons no sentido de que a gente, o que andou ocorrendo, né, por muitas vezes, né, você trouxe aqui essa questão da criminalização, isso passa a ser natural. A manifestação é precisa, ela é natural, ela é da democracia, né, e a rua é um espaço democrático de manifestação. Né? E claro que também é necessário que a ambulância passe, não fique travada, né? que essa rolagem dos veículos aconteça, é claro, né? A cidade não pode ficar. Mas é necessário então, que haja uma mediação para que essa coisa seja entendida e as partes possam se manifestar e a polícia fazer o trabalho dela, que é da segurança de todos. Né? Boa noite. Meu nome é Milton, eu sou da educação, sou professor. Eu sou professor e estou no momento dirigindo uma escola municipal. E quando eu estava na reunião, eu cheguei, peguei a fala toda de vocês, né? E quando eu cheguei, você, Lucas, estava falando a respeito da crise do Estado de Bem-Estar Social. Né? Você falou de políticas públicas, né? Que muitas vezes a política de segurança não é vista como tal. Né? E aí eu, no lugar de professor, comecei a pensar e refletir essas questões. Né? E aí uma maneira, né, que a gente tem até de fazer um trabalho preventivo é dialogar, né? Desenvolver uma política de intersetorialidade. Durante muito tempo no município o discurso existia e a gente percebia a dificuldade de fazer isso. Né? E aí depois que eu ocupei a direção da escola e
eu ocupei no lugar onde o índice de vulnerabilidade da juventude é alto, entre 40 territórios, um quarto mais alto, e você chega na região, você não vê nenhum aglomerado, nenhuma favela, nenhum lugar que você vai falar, justifica por isso, né? Eu não conheço lá nenhuma política que fica dentro. Assim também como nessa região não tem uma escola de ensino médio. E o índice de demanda, né? A demanda por educação infantil é uma das maiores da cidade, população negra grande, abuso sexual de criança e adolescente, gravidez na adolescência é alta, a renda familiar é baixa, bem baixa, uma das menores da cidade. DN2, região de Vila Nova, que tem vários bairros lá que fazem parte. Não estou querendo citar o nome, tá? E aí é o seguinte, aí você precisa da política pública, das outras políticas públicas, além da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública, e quando você procura, o que a gente percebe é que há um esvaziamento de algumas políticas, elas não dão conta, elas estão cuidando de questões que elas consideram prioritárias, né? O trabalho preventivo é cada vez menor, e muitas vezes as soluções para atender alguma demanda, ela é construída a partir de uma visão bem unilateral. Se eu preciso da polícia, se acontece alguma coisa, o policial que vai lá, ele não vai nunca com o olhar do educador, né? Com o olhar voltado para a comunidade. E aí eu preciso, mas eu temo ao mesmo tempo. Sabe, eu temo. Não vou chamar, eu não posso entregar meus alunos assim, para ser confundido, da forma como você falou aqui. Bom, quando a gente precisa ajudar a desenvolver as políticas de prevenção, a gente está presente. Na escola, por exemplo, nós recebemos pessoas lá do CEAPA, tem muito tempo, inclusive, que não nos procuram, mas sempre quando aparece alguém interessado, a escola está de porta aberta, e recebemos principalmente adolescentes medidas socioeducativas. Tá? Aí a gente pensa assim, olha, o que é possível fazer? Que não é necessariamente um papel da educação, mas a educação pode contribuir. Então a gente pensa na construção de uma rede de proteção, coisa que já existe em torno de duas escolas em Belo Horizonte, uma no bairro Confisco, outra na região da Nordeste. Mas a gente percebe muita dificuldade de desenvolver essa parceria a partir da escola. Tivemos pouca presença nas nossas reuniões da Guarda Municipal ou da Polícia Militar. E eu queria uma reflexão nesse sentido também. E pretendo, a gente pretende insistir com essa política de rede de proteção, porque, embora lá tenha essas características que eu coloco para vocês, a violência na escola é pequena. Então, de alguma maneira, mesmo que seja algo muito improvisado, algo às vezes solitário, a gente consegue fazer alguma coisa. Se a gente quiser caminhar nesse sentido, qual a possibilidade, por onde que eu caminho, com quem eu faço contato, que expectativa que eu posso ter nesse sentido? Eu acho que você tem uma lógica pensada que eu acho que é um caminho interessante de fato, assim. Pensando do ponto de vista de prevenção, o problema financeiro do Estado ele não favorece que a gente consiga atender as demandas da forma que a gente quer, e a gente, por exemplo, tem vários municípios que a gente não está, que nos procuram,
E muitas vezes não conseguindo estar e colocar uma política pública ali, a gente muitas vezes pelo menos tenta dar um nível de orientação. Então, do ponto de vista da segurança pública, você já sai daqui com o meu contato também. Eu acho que a gente pode marcar uma reunião, uma conversa. Se a gente consegue te ajudar com alguma coisa, talvez, eu acho que às vezes hoje não, mas provavelmente a gente pode botar uma semente, mas um nível de orientação e ajudar você a construir, porque eu acho que quando você fala assim, vamos tentar uma rede de proteção social, eu acho que a escola precisa, se a escola convoca uma rede de proteção social, a escola tem a autoridade, e aí porque aquela comunidade ela está em volta da escola, a escola é um dispositivo sem a qual não tem como funcionar. De fato, eu acho que o teu raciocínio é perfeito. Assim. Então, como que a gente pode trabalhar nos fatores que provavelmente, por exemplo, os jovens dessa escola estão envolvidos? Tinha uma orientadora, uma das minhas orientadoras da universidade, ela falava uma coisa que eu achava muito legal. E muitas vezes as pessoas da saúde perguntavam, mas como é que a gente da saúde pode prevenir violência? E ela respondia assim, promovendo saúde. Aí, eu acho que quando a gente pensa, como é que a educação pode prevenir violência? Promovendo educação de qualidade. Mas a gente ainda tem, porque a gente muitas vezes lida com políticas públicas que estão no limite assim, da atuação, e os profissionais muitas vezes tentando dar conta, e a gente muitas vezes a lógica da política pública é o profissional que está ali com uma demanda maior do que a capacidade dele de resposta, como lidar com aqueles casos que demandam uma atenção especial e a gente conseguir fazer uma avaliação de precisamos acompanhar muito bem aqui muitas vezes é a família que pode dar conta, uma conversa pode ajudar. Então eu acho que também fazer uma avaliação dos casos para a gente poder pensar. Temos um conjunto de casos dessa escola que o senhor como diretor precisa de um suporte que está fora da escola. Como é que esse suporte chega? Eu acho que a gente tem que fazer esse dispositivo dessa rede funcionar. E aí como que a gente vai fazer isso? Vamos brigar junto. O Lucas deu aqui toda a linha, né, bem colocada. Mas o que eu tenho em relação à secretaria, nós temos a Coordenadoria da Infância e da Juventude, que tem um trabalho estreito com os conselhos tutelares. Aí eu acho que imagina se a gente associa esse com o trabalho de prevenção que o Lucas traz. Associa essas duas pontas. E se a gente consegue sensibilizar o batalhão da polícia militar ali em torno para um trabalho voltado ao policiamento comunitário na região, como um trabalho de mediação. A polícia comunitária faz trabalho de mediação. Eu acho que poderia ser aí um emprego interessante. Nenhuma novidade, não. Mas é algo de se articular para que aconteça. Não é? A gente fica à disposição. Não é? Também, quem sabe, uma ideia aqui, envolvendo, né, a coordenadoria, porque acho que ela também faz a capacitação, né, chama a coordenadora, chama Célia Narras, ela faz periodicamente, sistematicamente, a capacitação em direitos humanos das e dos conselheiros tutelares, do Estado como um todo. Né? Ali também deve ter esse trabalho de capacitação presencial e à distância. E o conselheiro, né, tutelar, a meu ver, ele tem a sua função específica, mas antes de qualquer coisa ele é um mediador, né? Antes de qualquer coisa entre a escola, a comunidade e a família. Né? Então, talvez seja o primeiro trabalho que daí se tira o resultado. Né? Voltei, eu acho que a gente está em uns debates bem importantes, interessantes, que eu acho que a gente, inclusive,
a gente podia pensar depois formas da gente ir aprofundando, que eu acho que são debates importantes. Eu acho que você começou a falar a questão da Lei Maria da Penha, eu acho que é uma lei importante. Eu acho que a gente realmente tem esse desafio, assim. Porque o próprio movimento de mulheres, ele reivindicou essa questão da punição do agressor. Né? Mas como que a gente pode pensar, e ao mesmo tempo tem esse dado que é importante, assim. As mulheres, elas às vezes não levam os processos, elas querem fazer violência. Elas não querem permanecer naquela situação de violência que elas vivem. Mas ao mesmo tempo, elas também não querem que os seus companheiros entrem para esse sistema prisional que a gente já conversou dele, assim, que na verdade não ajuda a mudar as posturas das pessoas. Então, assim, como que a gente, eu acho que esse é um grande desafio, assim, como que a gente mantém a questão de que a violência, né, dizendo assim, a violência contra a mulher, ela é algo passível de punição, mas a gente pensa numa punição de fato. Porque também as penas alternativas foram algo que foram, tipo assim, a cesta básica, então, foi algo para minimizar, né, como se fosse problemas, a violência contra a mulher fosse algo de menor importância. Então, eu acho que assim, eu acho que é um debate que a gente precisa aprofundar. Isso, como que a gente garante que você garante um processo de punição, né, porque a punição é uma forma, inclusive, de dizer isso não é uma coisa legal, isso não é a forma de resolver um conflito. Então, assim, acho que esse é um debate que a gente precisa fazer. Ao mesmo tempo, a gente questiona esse sistema prisional, que na verdade também é isso, né? A gente diz assim, só prende o preto pobre, né? Só o preto pobre que é preso, assim. As outras, então assim, também um sistema de classe, né? Então tem uma classe que é submetida ao sistema prisional e outra muito raramente. A gente vê inclusive isso não só, né, na questão da violência contra a mulher, mas na política, de outras formas. Então, acho que esse é um debate que a gente precisa estar aprofundando e achar um caminho. Né? Eu acho que, às vezes o diálogo é uma coisa importante. Como que a gente cria na nossa sociedade uma sociedade do diálogo. Porque a gente também pensa, a nossa sociedade construída, acho que até porque o capitalismo é isso, assim, ele põe... Porque, assim, não é no diálogo que a gente constrói um consenso, a divergência é algo que tem que ser reprimida, ela tem que ser, né? Por isso que as nossas manifestações de rua são tão reprimidas, porque o que é diferente, você pensa diferente, você tem que punir. Então, eu acho que esse é um debate importante da gente fazer, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, eu acho que uma questão que eu questionando muito é assim, a gente, por exemplo, na questão da violência contra a mulher, a gente criou esse instrumento para proteger a mulher, que é a questão da casa-abrigo. Mas na verdade, a gente faz o seguinte, o agressor fica na boa, a mulher fica isolada da sociedade, porque ela está abrigada, né? Ninguém pode saber o endereço dela, porque na casa-abrigo ninguém pode saber o endereço, tem que ser sigiloso. Ela fica, uma outra forma de prisão. Então, como que a gente acha outro caminho? Então, acho que esse é um grande desafio que a gente precisa fazer. E outro que eu acho que é importantíssimo da gente começar a discutir, como que a gente constrói um trabalho em rede da educação, saúde, segurança, assistência, como que a gente constrói nos locais, nos bairros, nas regiões, nas cidades, como que a gente constrói um processo de trabalho em rede. Porque a educação fica na caixinha, a saúde na caixinha, a segurança na caixinha, a assistência na caixinha. E o nosso público é o mesmo. E a gente não dialoga, a gente não faz ações juntas. Então, acho que são desafios que eu acho que a gente precisa criar mecanismos que a gente dialogue para a gente achar uma alternativa.
né? Acho que sozinhos a gente não... É difícil, mas acho que se a gente construir processo de diálogos, a gente vai achar boas alternativas, né? Rapidamente, acho que a Lei Maria da Penha ela é complexa, assim, mas ela é uma lei importante porque ela também joga luz para como o sistema de justiça funciona. Então eu acho que, assim, muito rapidamente, muita gente defende que o sistema de justiça ele é binário. Ele vai falar assim, culpado ou inocente? Qual é a classificação delitiva? Ameaça, lesão corporal? Então ele simplifica. E a Lei Maria da Penha, ela exige que você compreenda o conflito com todas as suas nuances e complexidades. Então eu não tenho saídas padrões para os casos. Isso é uma coisa que o sistema de justiça tem muita dificuldade de fazer. Por isso que a participação e a compreensão de como é que um processo criminal funciona é fundamental para que o movimento feminista ele consiga também participar desse debate de um lugar importante. E o movimento feminista ele é um movimento dividido, né? Ele é muito sentido, tem vários movimentos dentro do movimento. Mas eu acho que tem... O pessoal da justiça restaurativa ele trabalha com 4 valores importantes. E a Lei Maria da Penha ela é clara porque você vê ela nos 4. O Estado ele pode ter uma abordagem omissa, e a gente passou anos tendo uma abordagem omissa na Lei Maria da Penha. Você pode ter uma abordagem que ela vai ser negligente, porque beleza, eu vou responder, mas eu vou mandar esse cara cumprir uma cesta básica. Você deu uma resposta, mas essa resposta era insuficiente para lidar com o conflito. E muitas vezes ela vai potencializar o problema. E você tem uma resposta que ela pode ser punitiva, e essa resposta punitiva ela pode ser tão violenta quanto uma resposta omissa. Porque eu puni, mas eu não resolvi. E aí, a resposta que tem se esperado é uma resposta restaurativa. Como é que eu restauro as relações sociais que estão postas? E aí restaurar pode ser, eu estou dizendo que todo homem tem que receber uma pena alternativa. Mas, por exemplo, os grupos de responsabilização que a gente trabalha, a gente percebe muitas vezes como é que esse homem está completamente perdido no cenário. Ele não sabe o que fazer, não sabe outra postura, ele foi educado de uma forma, porque tem uma sociedade que cristalizou uma leitura de como ele deve proceder como homem. Que eu também sofro, que todos os homens que estão aqui de alguma forma também sofreram. Então, eu acho que de alguma forma, por exemplo, uma vez eu vi uma pessoa fazendo uma intervenção que eu achei muito interessante no grupo. O conflito começou porque o cara comprou um frango e ele tinha expectativa que a esposa dele cozinhasse o frango. E ele estava contando que a esposa dele não cozinhou o frango e ele e a família dele toda passaram fome naquela noite. E o facilitador do grupo falou, mas então por que o senhor não cozinhou o frango? É meio óbvio, né? Mas é porque não estava no papel cristalizado do homem cozinhar o frango. Ele tinha que trazer o frango e a mulher tinha que fazer. Mas olha como é que você transforma uma coisa que deveria ser um bom domingo de família num conflito gigantesco. E você tem... São as microviolências, porque isso tem que ter de diálogo. Mas como é que eu restauro as relações? Às vezes aquilo ali, a melhor resposta para aquele conflito, muitas vezes inclusive, casamentos falidos. Mas ao mesmo tempo, você tem filhos ali. E muitas vezes nesses conflitos domésticos, você separa muitas vezes esse filho do pai. Esse pai sai de casa, ele se responsabiliza completamente com a criação dos filhos, que podem futuramente reproduzir o comportamento violento do pai. E a gente tem visto isso. Então eu acho que assim, a gente tem que pensar o sistema de justiça, e aí não é só o sistema penal, mas o sistema de justiça, com a capacidade de ver esses problemas de maneira complexa. E para isso não tem como o sistema de justiça não incluir a comunidade. A gente volta para a discussão da participação social. Você trouxe uma segunda questão que era importante sobre o trabalho em rede. Eu acho que a gente ainda faz um trabalho em rede pensando nas caixinhas. A gente tem muita dificuldade de criar consensos de segurança.
porque a gente discute problemas que a gente entende que estão comuns, mas os objetivos de Estado e de política, eles não são claros e comuns para todo mundo. Então, o trabalho de rede, muitas vezes, ele está... Trabalhar a rede é muito bonito falar, mas é muito difícil fazer, porque faz com que a gente saia da nossa caixa, que a gente vá até o outro, é um exercício de autoridade o tempo inteiro. E eu sinto que os profissionais, eles têm dificuldades. Culturalmente, a gente precisa dialogar com profissionais que deem conta em todas as pontas. Tanto a gente lá, a Secretaria de Direitos Humanos tem feito um trabalho fantástico nesse sentido. O que a gente tem participado de comitês intersetoriais que participa a sociedade civil para discutir pautas que são transversais para o governo, são importantes. Mas a gente corre o risco de matar todas essas pautas daqui a 4 meses, dependendo do resultado da eleição. Então eu acho que assim, porque os governos também não conseguem fazer esse esforço de alteridade. Então, não sei, Zé Francisco, eu acho que essa é uma discussão importante. Não, pode falar. Vou usar um exemplo para uma questão, outra questão do papel do homem, né? Esse papel que ele foi educado, preparado, esse exemplo belo que eu acho que começa por aí, né? A revisão desse papel e a fala sobre ele, explicitar, né? E recentemente eu tive assim uma satisfação, eu fui, como sempre vou, no dia de São José, me chamo José, eu vou à igreja de São José, eu assisto à missa ao meu santo São José. E aquele dia eu não fui durante o dia, eu fui no horário último. Cheguei lá por volta, deixei de encontrar a missa, que já era quase 8 horas da noite. Aí eu fui grata, né, no início lá da procissão de entrada, então o bom humor do nosso bispo, arcebispo metropolitano, né? Então a celebração era o encerramento, né, do dia de São José, com aquela celebração, e ele não me lia, me vem com essa. São José também lembra a família, né? Então ele disse desse papel, o homem na família. Nós temos que rever o nosso papel de homens, inclusive o meu, inclusive eu, como eu me relaciono com a outra, com a mulher, como eu me relaciono com essa família. E acho que por aí, não vou dizer tudo, acho que é por aí, você começar a refletir, a pensar, a dizer, a fazer uma reflexão coletiva sobre esse papel, né? Dom Paulo, o nosso arcebispo metropolitano, dando exemplo. É necessário rever esse papel, muitas vezes equivocado, e não refrescou não, foi muito... Então, quem sabe se multiplica, não é? As reflexões, esse pedido de revisão do papel. A outra parte da rede, eu acho que nós precisamos de um choque verdadeiro de democracia e participação popular, para as redes existirem de fato. Então vamos pegar um exemplo aqui, vizinho nosso, Colômbia. Isso foi para valer. Agora é um processo, né, que ele precisa de ser incrementado. Ele está aí, está instalado, existem, não é? Mas precisa de existir também como política pública, absorvido pelos poderes todos, não é? Executivo, legislativo, judiciário, não é? Entender e participar desse movimento. Assim veja, a Colômbia é um belíssimo exemplo, não é? Medellín, Bogotá, como encarar a igreja, né, foi fundamental. Então, me lembro de eu fiz um convívio com eles durante um tempo, fiz um curso aprofundado lá, patrocinado pelos jesuítas,
em que viam então os padres, pais e outros responsáveis por aquela política que foi desenvolvida, chegam a requintes. Por exemplo, essa noite é uma dificuldade em toda a cidade. Em toda a cidade, as mulheres na rua, os bares se confraternizando, etc, etc. Isso não se cria por decreto, isso é processo. Mas é belíssimo, belíssimo, não é? O exemplo outro, onde havia um homicídio, um assassinato, não se calava a comunidade. De um lado a polícia agindo, no sentido, não é? De fazer ali o mínimo da apuração, etc, chegar. De outro, a comunidade, a sociedade, a igreja, e ali em cerimônia se colocava uma cruz naquele lugar, seja onde fosse, da rua. E ali se colocava uma cruz, simbolizando mais uma morte. Quer dizer, esse é processo, envolvimento de toda uma sociedade, inclusive as igrejas, não é? A escola. E esse momento era participativo, forte. Isso mudou, quer dizer, a criminalidade despecou, o homicídio despecou, e as outras criminalidades também, o crime violento, de uma forma como todo. Então, é um choque. É entender isso como uma política pública de um bem-estar, não é? Que a sociedade assume, não é da noite para o dia, mas no início. Agora, eu acho que está aí, não é? A própria Secretaria de Direitos Humanos tem a Subsecretaria de Participação Social, não é? Que pode ser uma parceira em algo, não é? Juntamente com as organizações da sociedade civil, os municípios, né, de aprofundar e ser parceira nisso. Agora eu acho que é por aí mesmo. Acho que é um choque, uma decisão, né, e ser estimulado. Né. Olha, eu gostaria de agradecer em nome de todos da Terça Esquerda, todos os participantes, queria agradecer. Muito obrigado, Lucas, por tirar o tempo de vocês. Muito obrigado, Zé, por ter tirado o tempo para poder vir até aqui, dar essa valiosa informação, né? Gostaria de presentear vocês com a camisa que a gente oferece do Terça Esquerda para todos os que visitam e participam do nosso evento, tá? Acho que mais do que nunca hoje a camisa ela é representativa por conta dessa data, do que está acontecendo. Eu acho que independente de você ter decidido qualquer questão de voto, ou questão política ou não, acho que defender a democracia hoje é importante, então defender o direito de Lula enquanto cidadão é importante para todo mundo, né? Independente de você votar ou não. Então eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, avisar que daqui 15 dias teremos mais um Terça Esquerda, né? Dia 25, se não me engano, teremos mais um Terça Esquerda. Acompanhe pelas nossas redes sociais, a gente vai estar encaminhando, né, os convites. Espero que a gente possa reencontrar vocês aí, aqui no Terça Esquerda, e nessa luta que continua, né? Algumas vezes nós convidamos e depois o convidado retornou para fazer uma outra fala no outro momento. No meu modo de ver, a gente poderia ter aproveitado mais esse momento com vocês dois. Eu acho que é um momento muito rico. Mas cavar a agenda, né, de vocês com esse momento eleitoral, eu acho que muito nosso público, né, deixou de vista. Então, de repente, se vocês aceitarem, uma outra oportunidade.